Olá, guardiões da noite e amantes do inexplicável. Sejam bem-vindos ao Mistérios à Beira da Fogueira. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar nosso canal. E tenha uma excelente história, obrigado. O ar no arquivo da Escola de Cinema de Los Angeles era abafado, com um cheiro denso de celuloide antigo e poeira acumulada em caixas esquecidas. Como estudante de cinema, Jared estava acostumado a ambientes como aquele, mas havia algo diferente naquele dia. Uma luz fraca vazava de uma prateleira quase escondida no fundo, iluminando apenas o suficiente para revelar a silhueta de uma caixa de papelão, mofada pelo tempo. Ele se aproximou por curiosidade. Dentro, havia dezenas de fitas VHS sem identificação. No fundo, havia uma única fita, com um rótulo escrito à mão e letras trêmulas: As Fitas de Hollywood. A lenda era velha, sussurrada entre os estudantes mais antigos da escola. Dizia-se que, décadas atrás, um estudante de cinema desesperado para criar um trabalho de terror original havia filmado algo terrível em um projeto chamado The Hollywood Tapes. O que era, ninguém sabia, mas a lenda garantia que a fita estava amaldiçoada e que qualquer um que a assistisse inteira seria condenado a uma realidade de pesadelo, na qual a maldição o seguiria para sempre, até que a fita os engolisse. Jared, com sua curiosidade insaciável e descrença na maldição, levou a fita para casa. Ele não tinha um projetor, mas sabia que seu melhor amigo, Kevin, colecionava eletrônicos antigos e tinha um em perfeito estado. Kevin, apesar de cético, ficou animado com a descoberta. Naquela mesma noite, em meio a uma garrafa de refrigerante e a empolgação pela descoberta, os dois decidiram assistir a fita. A imagem no projetor estalou e chuviscou, mas, de repente, a tela se preencheu com cenas urbanas escuras. A câmera, instável, filmava becos escuros, muros pichados e terrenos baldios da cidade. A trilha sonora era um silêncio perturbador, que era quebrado por sussurros indistintos, que de tão fracos, pareciam ser o próprio vento. Em um dos becos, a câmera parou e filmou uma garota que segurava uma boneca de pano. A garota de cabelos escuros e olhar vidrado olhava para a câmera, os olhos em brasa, pareciam atravessar a alma de Kevin e Jared, que mesmo sem entender o que estava vendo, continuaram a assistir ao vídeo. De repente, a imagem mudou. Um homem barbudo e de olhos arregalados, com uma camisa branca manchada de sangue, apareceu de um canto e jogou a boneca de pano longe. A garota gritou, com uma voz assustadora, parecia uma voz de outro mundo, misturada com uma voz de criança. O som causou arrepios nos garotos, que sentiram um frio na espinha. O homem barbudo, de olhos arregalados, olhava para a câmera e balbuciava algo que Kevin e Jared não conseguiam entender. A trilha sonora retornou a se preencher com um silêncio perturbador. A cena mudou novamente. O homem barbudo e a garota de cabelos escuros estavam ajoelhados na frente de uma cruz, em um cemitério, em uma cena que parecia muito real. A imagem tremia, o som do vídeo, que antes era silencioso, se preencheu com o som de sinos e a voz rouca do homem que sussurrava, enquanto balbuciava o nome de uma criatura que Kevin e Jared não conheciam. A cena mudou mais uma vez, e os dois garotos sentiram um calafrio na espinha. Em uma rua deserta, o homem barbudo e a garota de cabelos escuros andavam lado a lado, enquanto sussurravam e se olhavam, pareciam estar felizes. A câmera parou de filmá-los e foi filmar um beco. A imagem borrou, e uma criatura horrível, parecia ser uma criatura de outro mundo, pulou para cima da garota, a engolindo inteira. A câmera filmou a criatura, que agora estava com um rosto humanoide e um corpo disforme, enquanto o homem barbudo, com um sorriso de orelha a orelha, balbuciava e sorria. Kevin, apavorado, queria parar de assistir, mas Jared, fascinado com o que estava acontecendo, convenceu o amigo a continuar. A cena mudou novamente, e agora, a câmera filmava uma mulher de cabelos castanhos, de olhos azuis e roupas de grife, em um quarto de hotel. A mulher andava de um lado para o outro, enquanto falava ao telefone com alguém. A câmera filmou a mulher, enquanto ela andava de um lado para o outro, e o som do telefone se preencheu com o som de uma voz de criança. A mulher, assustada, desligou o telefone e ligou para a recepção, pedindo ajuda. A câmera se moveu e filmou o espelho do quarto. A mulher, com um olhar de pavor, olhou para o espelho, e a criatura horrível, de rosto humanoide e corpo disforme, pulou do espelho e a engoliu inteira. A imagem mudou mais uma vez.
A câmera filmava um homem de cabelos brancos, sentado em uma cadeira de balanço, em um quarto escuro. O homem de olhos negros, que se moviam de um lado para o outro, balbuciava e sussurrava algo que Kevin e Jared não conseguiam entender. A imagem borrou, e a criatura horrível, de rosto humanoide e corpo disforme, pulou para cima do homem, o engolindo inteiro. A câmera se moveu e filmou a parede do quarto. Na parede, havia uma pichação, com o nome de uma criatura que Kevin e Jared não conheciam. O nome da criatura era a Fita Mofada. A imagem mudou e agora, a câmera filmava uma mulher de cabelos loiros, que andava de um lado para o outro, em uma rua deserta. A mulher andava e sussurrava, parecia estar falando com alguém. A câmera se moveu e filmou o chão. O chão, que antes era limpo, se preencheu com o sangue da criatura horrível, que pulou para cima da mulher, a engolindo inteira. A fita terminou. A tela ficou preta, e o projetor desligou. Kevin, apavorado, não conseguia se mexer. Jared, com um olhar de pavor, também estava paralisado. Eles haviam visto a lenda. A lenda de A Fita Mofada. O celular de Kevin tocou. Era uma ligação de um número desconhecido. Ele não atendeu, estava muito assustado. O celular de Jared também tocou. Era uma ligação de um número desconhecido. Ele não atendeu. O telefone fixo de Kevin tocou. Era uma ligação de um número desconhecido. Ele não atendeu. O telefone fixo de Jared tocou. Era uma ligação de um número desconhecido. Ele não atendeu. Os dois garotos, em meio ao pavor, se olharam. A fita de As Fitas de Hollywood, a fita mofada, os amaldiçoou. Eles não sabiam o que fazer. O que fazer quando a lenda urbana se torna real? O que fazer quando a lenda de A Fita Mofada te amaldiçoa? Kevin e Jared, em meio ao pavor, ligaram para o único amigo que podia ajudá-los. Um velho amigo, que estudava lendas urbanas e sabia tudo sobre a história da fita mofada. O amigo, com um olhar de pavor, disse que a fita de As Fitas de Hollywood era a fita de A Fita Mofada. A fita que amaldiçoa aqueles que a assistem. A fita que mostra os horrores de um mundo paralelo. A fita que mostra o que acontece com as pessoas que a assistem. Kevin e Jared, em meio ao pavor, olharam para o projetor. A fita, que antes era uma fita normal, agora era uma fita coberta de mofo. A fita, que antes era uma fita de As Fitas de Hollywood, agora era fita de A Fita Mofada. O projetor ligou, e a tela se preencheu com a imagem da fita. A criatura horrível, de rosto humanoide e corpo disforme, pulou da tela, a engolindo inteira. Kevin e Jared, em meio ao pavor, gritaram. A lenda de A Fita Mofada se tornou real. A lenda de A Fita Mofada os amaldiçoou. Eles sentiram seus corpos sendo esticados, suas formas se fundindo com o grão áspero da tela. O som de seus gritos se distorceu, tornando-se mais um sussurro no áudio da fita. A última imagem que viram foi a câmera do projetor se movendo lentamente sobre eles, registrando suas faces de pavor para sempre. Eles não estavam mortos, estavam presos. Seus corpos, suas vozes e seus medos agora eram apenas parte do filme, uma nova cena de horror que seria assistida pela próxima vítima que tivesse a curiosidade de apertar o play. Eles eram a lenda. Obrigado por assistirem até o final e não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história.